Meus amores, uma boa tarde. Obrigada por vocês se inscrever no canal, curtir os vídeos, comentar e compartilhar. Meus amores, leva o vídeo também de Jesus. Eu estou pregando e vocês fazem o que? Vocês curtem, vocês comentam, vocês compartilham, está fazendo o que? Enviando a palavra de Deus. Vocês também estão fazendo o que? Levando o vídeo de Jesus. Entendeu? Meus amores, bora aqui. Meu pai é o quê? Meus amores, meu pai é o quê? Meu pai é o quê? Meu pai é amor, né? Então agora eu vou soltar pra vocês agora o que o meu pai suportou aqui na terra. Porque o meu pai veio aqui na terra 3 vezes. A primeira vez que Deus veio aqui na terra, ele estava trabalhando. Ele estava fazendo o que? O mundo. Primeiro, quando ele veio aqui, ele fez o mundo, fez o céu. Entendeu, meus amores? E ele convivia o quê? Com Adão e com Eva. Entendeu, meus amores? No jardim do Éden. Toda tardezinha ele vinha para passar com eles. Então, aí Deus o quê? Deus vinha aqui na terra. Depois disso, Deus veio de novo aqui na terra. Fazer uma visita a quem? Fazer uma visita a Abraão. Prometer a Abraão que da geração dele ia nascer um homem que ia ser pai de gerações, de muito povo na face da terra. Então, meu pai veio o quê? Meu pai veio e habitou. E outra vez, que é para fechar a terceira vez que nosso pai estava aqui no meio de nós. Deus habitou aqui no meio de nós. Como mesmo? Em Jesus Cristo. Vocês não vê não que Jesus Cristo dizia que quem que estava sobre ele? O Espírito Santo do meu Pai. Meus amores, vocês meditam. Jesus foi batizado e quem desceu sobre ele foi quem? O Espírito Santo do meu Pai. Entendeu, meus amores? Então, o tempo que nosso pai estava aqui na terra, então, ele estava habitando com o povo. Ele viu a dor, ele viu o sofrimento, ele repreendeu os espíritos imundos e as pessoas direto humilhando ele, rejeitando ele. Meu pai e Jesus Cristo, os dois no só, né? Eles estavam fazendo o que aqui na terra? Sendo rejeitado. Tanto pelos dele como pelos de fora. Eu digo logo assim, que está rejeitando pelos todos. Então, Jesus disse, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, Jesus, mostra a nós o Pai. Se Deus estava com eles o tempo todo, eles ainda não reconheceram. Os milagres que Jesus fazia, então, meus amores, era o Pai e o Filho. E Jesus disse: eu convosco o tempo todo e vocês ainda não reconheceram. Deus falando com eles mesmos. Deus caminhou junto com eles, Deus caminhando com quem? Com os apóstolos na terra, caminhando com aquelas pessoas que estavam precisando da ajuda dele, e as pessoas não reconheciam. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, um tempo antes, dias antes, o povo estava falando Hosana, filho de Deus. Depois, com pouco tempo, mandando matar Jesus. Então, meus amores, Deus e Jesus foi bem recebido aqui na terra pela criação dele? Foi não. Mesmo porque tinha que acontecer, mas momento nenhum meu pai não foi bem recebido aqui na terra, nem o pai nem o filho. E até hoje, quando as pessoas estão com a palavra de Deus, que não fazem a vontade dele, estão fazendo o que? As mesmas coisas dos antepassados, como tem na Santa Escritura, que o que? Os pais matavam os profetas e os filhos faziam o quê? Fazia o que? Túmulo para o quê? Para os profetas, fazia túmulo. Então, meus amores, as mesmas coisas as pessoas estão fazendo no dia de hoje. Raciocina, para pensar um pouquinho. Bora ver o amor dele? Ó, é Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que zoa, ou como o sino que tine. Você está vendo como Deus colocou o amor acima de todas as coisas? Continuando. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todo o mistério
e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Você está vendo? Pode fazer qualquer coisa, meus amores, mas não tendo o amor, nada disso adianta. O amor é a base de tudo. Amor de um ser humano para com o outro, o amor do ser humano principalmente para com Deus, o amor do ser humano para o que? Para a natureza que ele criou, do amor do ser humano para o que Deus nos presenteou com o que? Com o mundo, com a terra, com as coisas que nela habita, que hoje o ser humano faz o que? Ele se destrói a si mesmo. Continuando, não vou parar não. Ó. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você está vendo? Mais algo confirmando que o amor é a base de tudo. O amor é o que nos sustenta. É o amor. Se Deus quisesse acabar com essa geração, com esse mundo inteiro, Deus acabava, porque Deus não ia ver mais o pecado, as coisas erradas na vista dele, e sem dizer que ele ainda sente o aroma do pecado, né? Que é uma coisa que Deus deve detestar, né? Com certeza. Então, meus amores, tudo isso, né? Tudo isso as pessoas fazem o quê? Com o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Criador. Será que nós somos dignos de uma reconciliação com o nosso Pai? Nós não somos, não. Mas Jesus Cristo, com seu amor, igual o Pai, né? Que Jesus tem um amor igual do Pai. Então, com seu amor, nos deu o quê? Uma chance, uma oportunidade. Agora, cabe a cada um de nós o quê? Correr atrás e batalhar por ela todo dia. Entendeu, meus amores? Vigia. A parábola de quê? Das virgens. As que estão apercebidas esperando por Jesus Cristo, o retorno dele, esperando pelo Messias, pela segunda vez, e os que não estão. Vocês vão ficar aí, vocês vão ver, mas vão ficar. Por quê? Glória a Deus. Continuando. O amor é sofrido, é benigno. O amor não é invejoso. Você está vendo aqui, ó. O amor é sofrido. Deus veio aqui para a terra. Deus e Jesus. O Pai e o Filho, os dois, juntinhos. Como estava lá no início. Deus e Jesus juntinhos, lá no início. O Pai e o Filho, fazendo tudo. Eles vieram aqui para a terra. Sofreram, padeceram na mão dos homens, na mão daqueles que ele fez com o maior amor, com o maior carinho. E foi o pago que a humanidade deu a ele. Meus amores, não dá logo vontade de chorar. Ó. O amor é sofrido. Foi o que ele padeceu por nós. Em todas as formas. E benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se importa com indecência. Não busca o seu interesse, mas se irrita. Não se irrita. Não suspeita mal. Não foca com a injustiça, mas foca com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo língua, cessará. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando veio o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino,
sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Glória a Deus, vocês viram aí? Meus amores, eu vou continuar. Ficou um pouquinho grande, mas vou continuar. Para terminar, falta bem pouquinho. Porque, falta só 2 versículos. Porque agora vemos por espelho em Guimarães, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Vocês viram aí? Mais um. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre 3, o maior destes é o amor. Vocês viram aí que foi que Deus disse? Entre os 3, entre o que, ó? Entre a esperança, ó. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre os 3, mais o maior deles é o amor. Tá vendo? Entre os 3 é a fé e a esperança. O maior deles é o amor. Você está vendo aí? Por isso que eu tô aqui na internet, faço vídeo todo santo dia. Falando de quê? Falando das bondades de Deus, falando de Jesus Cristo, que Jesus deu o quê? Uma chance, uma oportunidade a cada um de nós de quê? De consertar a nossa vida como nosso Pai, como Deus de Israel. Para o quê? Para que o nosso Pai volte o quê? Ao quê? A caminhar conosco. Novamente. Entendeu, meus amores? Quem dera essa humanidade se voltasse para Ele, né? Totalmente. Seria maravilhoso. Vocês já pararam para raciocinar? Se o mundo inteiro se voltasse para o nosso Pai aceitaria. Nem que ele tivesse que fazer tudo novamente. Se as pessoas se arrependessem, se voltassem para Ele, se entregassem de corpo e alma para Ele. Então, se Ele fazia de novo todas as coisas. Porque a terra, meus amores, a terra envelhece. Eu peguei na Bíblia esse versículo. E a terra, o que? Ela envelheceu. E essas guerras, essas coisas que estão fazendo em cima da terra, a terra não suporta mais não. Com um pouco mais de ano, né? Ela o que? Ela não vai mais resistir. Entendeu? E não tem mais para onde o homem fugir. Aonde canto o homem tem que habitar é na terra. Deus fez só a terra para o homem habitar. O ser humano só pode habitar na terra. Em outro canto ele não pode habitar. Entendeu, meus amores? Então, não tem por onde escapar, não tem para onde fugir. É só pegar a Deus. E a única solução, a única maneira que tem, as pessoas deixam de lado. Que é o quê? Que é Deus e é Jesus. Porque foi eles que fizeram. Vocês acham que o nosso Pai, Jesus Cristo, não tem o poder suficiente? Ele passou o quê? Foi 6 dias, não foi trabalhando. No 7º dia ele descansou. Nem o sábado que Deus descansou, o povo não respeita. Mas bora lá, continuando, né? Conversando com vocês. Então, se meu pai quisesse fazer o quê? Meu pai trabalhava o quê? 6 dias na semana e fazia tudo novo de novo. Se as pessoas quem dera se o povo se arrependesse igual o povo que aquela cidade se arrependeu. O povo daquela cidade que estava o quê? Igual a humanidade inteira, ela está em quê? Debaixo de sentença do livro do Apocalipse. Quem dera se vocês o quê? Escutassem e se voltassem para Deus. Que? Porque Deus poderia mudar todas essas coisas, entendeu? Aquela sentença que estava por causa dos pecados, se as pessoas se cobrissem de saco, como tem escrito nas Santas Escrituras, pedisse perdão, botasse o rosto no chão, se voltasse para Deus, Deus fazia de novo todas as coisas. Por quê? Para Ele nada é impossível. E Ele é longânimo em perdoar as pessoas por causa do amor dEle. Entendeu, meus amores? Meu Pai, Ele é assim. Tanto Ele como Jesus, né, meus amores? Tão maravilhoso. Conhecer um ser assim, né? Um espírito, né? Nosso Pai é espírito. Era o Pai e o Filho, meus amores, é muito maravilhoso, né? Trabalhar os dois juntinhos, né? Glorioso.
Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês, glória a Deus. E fui.